Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo. Você pode participar, ligar pra gente em qualquer lugar do Brasil. A gente está falando um pouco sobre igrejas hiper segmentadas. Eu não sei se eu posso citar outras. Na internet foi dos metaleiros, mas eu já vi igreja para motoqueiro, vi igrejas, enfim. André. Tem a Bola de Neve, que tem essa cara meio surfista, mas eles são um pouco mais abrangentes do que só a cultura do surf, embora até o local geográfico onde eles se colocam tem a ver com essa tribo, né? Perto de praia, de regiões às vezes metropolitanas e por aí vai. André, as questões que você levantou sobre essa igreja específica no início da questão, eu acho que são válidas, né? Como é que uma família vai se sentir quando chegar lá e tal? Que nível de segmentação essa igreja sofreu? Será que ela deixa de cumprir a missão cristã? Por ser tão boa pergunta. Por causa da hipersegmentação? Da hipersegmentação, né? Eu acredito que o ideal é que qualquer cultura e qualquer grupo, qualquer nicho cultural se sinta bem numa igreja cristã. Sim. Entende? Por exemplo, na nossa igreja eu recebo funkeiros e roqueiros, recebo a galera do reggae e faço festival de banda com nego metaleira vera batendo com tudo, e no outro dia eu tô tocando música regional lá do Nordeste com Silvestre Kuma, tá entendendo? Para as senhoras da igreja e para os senhores da igreja. Então todo mundo se sente acolhido, né? Existe um acolhimento. Então acho que deve existir uma preocupação com as igrejas de forma geral de falar para todo mundo, de poder falar para todo mundo, contextualizar, né? Você tem que respeitar o bairro que você está, é lógico. Eu acho que muita gente pegou naquela carona do Rick Warren, vocês lembram dessa, em uma igreja com propósito, né? Pegou aquela carona e aí ele tinha pesquisas e ele segmentava muito, porque ele tinha um público-alvo específico, aquele público-alvo não era o perdido, porque o público-alvo da igreja é o perdido. No caso dele, não. Era o perdido que era do surf, que era não sei o quê, que era não sei o quê, que vestia roupa tal, que usava o tal, tá entendendo? Então, assim, isso acaba segmentando demais. Mas eu acho também que na dinâmica do Espírito Santo, e aí eu vou parecer quase contraditório, na dinâmica do Espírito Santo, essas igrejas, até mesmo as hipersegmentadas, cumprem um papel no reino, sabe? Porque o que me parece é que, de fato, numa situação dessa como metaleiro, como os metaleiros, é difícil eles se encontrarem num lugar como eles vão se encontrar nesse lugar aí. Né? Então, eu acredito o seguinte, que o reino é total, sabe? E aí você vai ter ministérios específicos, igrejas vão se configurar como ministérios específicos. Mas desde que haja uma preocupação da liderança para que alguém diferente possa entrar e possa ser bem acolhido. Mas, deixa eu só adicionar uma coisa que eu acho interessante, enquanto o Del estava falando, e eu concordo plenamente com ele, é que quando a gente debate um assunto quanto esse também, nós crescemos em igreja, a gente conhece denominações, estuda tudo. De fato, a gente já vai responder ou pensar numa pergunta dessa com um vício de pensamento de igreja. Porque o nosso problema é que a gente julga a aceitação das pessoas de fora, mas não de quem está no mundo, mas de igreja. E quem já está em igreja há muito tempo, tem uma cultura de uma certa igreja, a gente tem uma dificuldade muito difícil de entender o outro. Agora, quem está fora vê aquilo como um estilo de vida, como um estilo musical. Fala, aquela igreja dos roqueiros, eu sei que são os metaleiros, pessoal de Nirvana, de não sei o que, Guns N' Roses, Metallica, esse pessoal, beleza. Aceita e entende normal. Nós que somos de igreja, como é que eles podem adorar a Deus com essa... Porque nós somos muito preconceituosos. Dentro da igreja, é impressionante. Não, nós a somos, dificuldade é de quem está dentro da igreja. Grupo, André, os grandes males da sociedade durante todos esses tempos, até hoje, partiram de questões religiosas por conta do preconceito humano, racismo, seja lá o que for. Nós somos quase que uma seleção natural de Darwin para selecionar quem pode entrar dentro da igreja e quem não pode entrar dentro da igreja. Eu discordo quando a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não precisa fazer alguma coisa. A coisa acontece, o Espírito Santo lhe revela, ele guia. É ele que está ali cuidando daquele povo. Quem sou eu para dizer que eles estão errados? Primeiro, o conceito de igreja é muito subjetivo. Sim. Porque igreja, a gente ouve o pastor dizer no microfone, nós somos igreja. Igreja não é o templo, mas na hora de falar de igreja, ele não fala dessa maneira. A igreja é o templo. Então, na verdade, aquele é o grupo deles. Eles se reúnem em células, em grupos, se são de 10, 25 mil, não importa. Então, eu confio nesse pensamento que eu tenho, de que a gente não deva julgar o comportamento humano. Essa é a razão da minha ressalva, pastor. E a tua ressalva é perfeita. Embora tu também fez a ressalva de...
Claramente, o Max também quis dizer isso na fala dele, eles vão ter noção que isso, de alguma forma, limitado, limita não tem jeito, Max. Muito, muito. Pensamento meu. Eu não falei de igreja, eu falei de evangelho. Evangelho é uma coisa, igreja é outra. Tem igreja que não prega evangelho e tem evangelho que não é igreja. Então, tipo assim, é totalmente diferente. Então, por exemplo, se você for falar sobre Jesus, pela classe, ele não queria pregar para uma mulher samaritana. Os samaritanos não queriam ouvir um judeu. Só que os samaritanos, através daquela ponte que Jesus fez com a mulher samaritana, ele teve que entrar lá, pegar o evangelho lá, e eles foram aceitos. Normal. Eu não acho errado a pessoa estar dentro da igreja, gostar de um gospel metaleiro, alguma coisa assim. Eu só acho só meio... Não é nem errada a palavra que eu vou assim dizer, mas acho meio complicado, porque restringe muito. Perfeito. A questão de botar uma igreja só para metaleiros. Na sua concepção, eu concordo com isso. Que não vai alcançar a outros povos. Conforme a gente estava conversando, a missão do evangelho é alcançar a todos. Deixa eu te perguntar. Jesus tinha um zelote no meio dos discípulos, tinha um publicano, tinha pescadores, tinha todo mundo de tudo quanto era tipo de tribos diferentes. Tem uma igreja lá próximo de casa que ela tem tribos dentro dela, só que ela continua sendo uma mesma igreja. Então, isso eu acho legal. Várias igrejas. Eu acho válido. É válido, mas seria melhor tentar... Você quer ver uma coisa? Bota um pop rock também, não sabe metaleiro, não. Só para finalizar Ah. uma coisa, você acha que, como você está falando, que restringe a mensagem? Você acha que não restringe a mensagem. Restringe o alcance dessa mensagem. Alcance, perfeito. Agora, você acha que a forma que você prega e a forma que eu prego atinge a todos? Não, calma aí. Como eu prego, não. A forma que o evangelho alcança... Mas o evangelho deles é o mesmo, a forma deles pregarem não, como eu prego é uma coisa, como o evangelho fala é outra coisa. Tipo assim, eu posso de certa lá, forma, qualquer outra igreja também é um pouco segmentada. Eu posso estudar... eu posso toda estudar eles, segmentação, eu posso estudar eles, e da maneira que eles falam, eu entrar lá e pregar o evangelho, tranquilamente, como Paulo mesmo cansou de fazer. Para os fracos, firme como os fracos, para tolos, firme como os tolos. Então, tipo assim, ele sabia lidar com a situação aonde ele chegava. De certa forma, acho que para a gente amarrar esse assunto e passar ao próximo, é uma coisa que de vez em quando eu falo aqui, até em televisão, em termos de gestão. Feijão com arroz, todo mundo come. Eu nunca vi ninguém falar não para feijão com arroz. Agora, quando o cara bota um caviar, ou vem com sushi, com não sei o quê, aí, pô, não gosto de sushi, caviar não. Outra, o que é isso aqui? Rabá, não gosto. Quando você começa a botar temperos a mais, naturalmente você vai começar a restringir. Ou seja, seria bom a igreja voltar para o feijão com arroz. Que todo mundo come. Mas o que é isso? É na forma de se vestir? É na forma de como você orna o seu templo? Não sei. Acho que cada um Deus vai dar uma revelação de como você alcança a cultura. Você acha que Gilmar Santos vai ser ouvido por... Não vai, meu irmão. Não, desculpa. E jovem hoje, pode ser metalheiro ou não, também não quer ouvir. Então, a gente tem que entender que para cada grupo existe um grupo para poder falar. Mas o evangelho é universal. O evangelho não vai mudar. Não existe o evangelho metaleiro e o evangelho mas aqui está dizendo que a mensagem deles é genuína. Não, genuína, boa. A questão mesmo é, você entra, você... A liturgia choca porque é de E os nossos amigos da igreja metaleira que podem estar nos vendo agora, a paz do Senhor continue. Neve, das igrejas que têm uma certa segmentação, a gente não está condenando nenhuma igreja isso aí. segmentação aqui. Assim, a gente não está condenando isso. Meus músicos tocam de bermuda. Pode escandalizar algumas pessoas aqui, mas tem gente da Assembleia de Deus. Já me escandalizou no passado, hoje não. Entende? Já que a gente tocou um pouco nisso, acho só pra gente também amarrar esse outro assunto, acho que foi ontem eu fiz um debate sobre a terceira idade e a igreja. Porque ontem nós é um programa um pouco jovem, então a gente tem a tendência de o jovem é a igreja, como a igreja pode fazer para alcançar o jovem? A gente já fez muita temática pela primeira vez, falando, beleza, e o pessoal de 60 anos para cima na igreja? O que é feito para eles? Porque estão lá trabalhando, são fiéis, como os pastores que estavam aqui falaram, André, não dão dor de cabeça, né? Na frequência também são fiéis, sempre vindo nos cultos. Sustentam a igreja financeiramente. E a gente não investe tanto, sei lá, num congresso para a terceira idade, num evento para a terceira idade. Teve até o pastor que falou, eu faço culto dos anos 60. Por que será? Culto corinha dos anos 60. Coisas assim legal para investir. Mas a pergunta não é bem sobre a terceira idade. Eu vou trazer para hoje porque a gente falou um pouco sobre religiosidade. E, querendo ou não, quando a gente fala de um pouco de religiosidade, a gente fala de cultura igrejeira. De alguma forma, são próximas. Uma igreja que tem, assim, uma porcentagem boa de pessoas de terceira idade, querendo ou não, eles trazem as tradições, os costumes que eles aprenderam quando era pequeno. Eu, por exemplo, sou jovem, mas eu amo um hino da harpa. Se eu for no culto não tem um hino da harpa, embora o culto foi abençoado tudo, eu falo, poxa, poderia ter um hino da harpa naquela igreja. Eu sou um assembleano genuíno, vamos falar assim, eu gosto de hino da harpa, então eu sinto falta. E às vezes eu falo assim, poxa, querendo ou não, a tradição
quando ela é colocada ponderadamente e equilibrada, é muito boa para uma igreja. É muito bom você ter uma igreja com algumas pessoas da terceira idade, porque, de alguma forma, eles equilibram o dia a dia. Ou não? Como é que vocês entendem isso a tradição é boa para o dia a dia para a igreja, para a subsistência, para uma igreja no dia a dia? Eu entendo que a tradição ela é um tempero, né? Acaba sendo um tempero. A gente não vai... ninguém vai defender uma igreja radicalmente tradicional. Ela não é o prato principal, um tempero... Justamente, e também no outro extremo. Entendeu? Até foi um motivo do debate anterior. Então, eu acredito que a tradição ela acaba trazendo um tempero para não causar um certo desequilíbrio e agradar a todos de uma forma geral. Eu me lembro, sobre a terceira idade, eu me lembro quando determinada vez eu participei de uma organização de encontro de casais, e quando terminou o encontro de casais, né, que foi uma benção, uma irmã viúva, já uma senhora, virou e falou: eu queria dar uma ideia para vocês. Eu falei: qual a ideia? Falou: organize um encontro das pessoas idosas viúvas. Porque muitos de nós ficamos viúvos, estamos dentro da igreja, outros estão viúvos, outras estão viúvas, e que tal fazer um evento da terceira idade envolvendo essas pessoas? Então, realmente... É mistério esse evento aí. Então, a questão da tradição, voltando à questão da tradição de novo, é extremamente importante. Eu acredito que as pessoas da terceira idade, dentro da igreja, têm que ser muito bem aproveitadas, tem que dar oportunidade para essas pessoas. Muitos deles podem servir como aconselhadores de jovens, de adolescentes, e organizar outros trabalhos, trabalho de visita nos lares, tem muito trabalho para a terceira idade. O que não falta é trabalho para a terceira idade. Só saber aproveitar. Então, é bom tradição na igreja. Só voltando um pouco de novo, enfim, falando da terceira idade, que a gente teve um debate, tem uma pessoa que era muito bem preparada, com dados, estatísticas e tudo mais. Foi interessante que ele falou: olha, cada vez mais a população brasileira está envelhecendo. E com isso, querendo na igreja, um pouco o espelho do que a sociedade existe. Se tem mais idosos na sociedade, vai ter mais idosos na igreja. Mas também com a evolução, enfim, dos medicamentos e tudo, ele falou assim: nós temos uma terceira idade cada vez com mais saúde, com apetite sexual por causa de medicações, e a igreja existe um tabu muito grande. A irmãzinha tem 50, 60 anos, ficou viúva. Já tá a irmãzinha, não casa. Vai orar, irmã. É melhor você orar e jejuar do que casar de novo. E você tem já os... o pessoal com apetite. Vida, né? Como é que você controla? Então tem um mundo novo, talvez, aí para se descobrir também dentro da igreja. Mas vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco ainda sobre... É bom ter tradição dentro da igreja? Vamos para o intervalo. Não sai daí. O Antenado volta já já.